Bem, estamos conversando aqui com Regina Sardinha, diretora do Uniflu, e também reitora do Uniflu e diretora da Faculdade de Filosofia de Campos. Regina, você está fazendo uma abordagem importante. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vejo as pessoas comprometidas com a educação, todas elas dizerem o seguinte: porque a educação ela caiu muito a qualidade e não se investe na educação. Enfim, há uma série de críticas com relação à qualidade da educação. Do seu ponto de vista, o que é preciso para a gente ter uma educação de qualidade, uma educação de primeiro mundo? O que está faltando? Bons professores. Eu acho que bons professores... Olha, as famílias antigamente mandavam seus filhos para a escola e tinham aquela certeza que eles estavam bem entregues, né? Aí hoje, você manda seu filho para uma escola pública em que os professores estão doentes, os professores não são valorizados. Então, existe assim uma doença que está contaminando a classe muito grande em função da pressão. Então, não é porque muitas vezes ele queira até faltar, mas que realmente ele necessita. Então, como é que você pode ficar tranquilo, uma família, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, o filho vai para a escola, chega lá não tem aula. Então, é isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, desde o momento que a política nacional, né, não investir, não considerar, não rever as suas políticas de investimento na carreira docente, não tem como cobrar desse professor um comprometimento, um envolvimento que os nossos professores à época tinham. Então, hoje, a gente fica realmente preocupado porque não tem professor de matemática, física e química. Na região não tem. Então, como é que o nosso filho, né, o filho de Campos, o filho da região, vai poder concorrer com outro, né, de uma escola particular que teve tudo isso? Ou física, química, matemática, isso não é importante? Não são disciplinas importantes? Então aí a gente fica preocupado. Quem serão os professores do futuro? Um futuro que a gente quer da melhor maneira possível. Então, se a gente não trabalhar a questão da formação do professor, não tem investimento, não adianta parede bonita, computador. Vou pegar uma carona, não sabe. Pegar uma carona com você, Regina. No ano passado, meus dois enteados retornando de Carangola, e foi muito em cima do início do ano letivo, mas eu tive a sorte, sou muito grato a uma pessoa, não vem o caso aqui, eu colocar o nome dessa pessoa, me conseguiu 2 vagas para os meninos no Liceu de Humanidade de Campos. Isso é um assunto que inclusive vai entristecer muito a vocês que são liceístas, né? Começou e iniciou-se o ano letivo, com praticamente 60 dias eu fui forçado a agradecer, fui lá agradecer e tirar as crianças da escola e colocar numa escola particular, porque com 2 meses 60% das aulas não existiam, porque não tinha professor. Esse ano isso? No ano passado agora. Ano passado. Agora 2010, não tinha professor. Com 2 meses, já no mês de maio, já no final de abril, entrando em maio, 60% das matérias não eram preenchidas, não tinha professor. As crianças iam para a escola e eram obrigadas a voltar para casa, ou então ficar à mercê ali, né, daquele reduto ali próximo à Câmara Municipal. É exatamente a falta do concurso, sem né, muita sem segurança. Que não está renovando os quadros. Não então é? Fica o professor substituto, no caso, que a gente chama de GLP, né? Substituindo esse professor que está de licença, gestante, enfim. Mas chega um ponto que você já não tem mais como dar GLP. E aí você precisa realmente chamar novos quadros, né? A renovação natural concurso, né? Não está acontecendo. Há quanto tempo você não ouve falar de concurso? Mas aí você imagina o transtorno para a família. Quer dizer, são 2 meses, né, que o aluno perde
que eles perdem, para recuperar aquilo quando ingressam, não é? De forma escola, tardia já numa outra instituição de ensino, para que eles alcancem aquilo te deixa sequela, causa uma série de transtornos que só no final do ano, com muito empenho, você consegue recuperar. Eu concordo com você 80%. Agora, existe uma coisa que é justamente a qualidade do professor. Eu, que sou professora grevista, sempre apoiei o meu sindicato e sempre segui as orientações do sindicato. Então, quando a gente entrava de greve, aquela preocupação com o conteúdo que não estava sendo repassado, o bom professor, ele consegue compensar esse período de ausência, ele consegue fazer porque dentro de um conteúdo tem muita coisa desnecessária. Você concorda, Regina? Concordo. Tem muita coisa desnecessária. Então, quando existe um período assim, normalmente, eu estou te dizendo que eu lamento que você tenha tirado as crianças do liceu. Porque, na verdade... legislando aí em causa própria. Eu estou legislando em causa própria. Eu não sou estudante, eu não sou ex-aluna, eu estudei no IEPAM minha vida inteira, mas ninguém acredita que eu não seja liceísta, porque foi uma coisa assim de pai para filha, a paixão pelo liceu. Então, eu tenho certeza que o professorado, ele teria a capacidade de repor esse conteúdo, entendeu? Embora o pai que está em casa, achando que o filho está na escola estudando... Essa é a questão, Cristina, porque a preocupação, na verdade, o questionamento da minha parte... de ociosidade. O questionamento não é nem em relação à capacidade de ensino dos professores que lá estão, não é isso? É em relação à própria Secretaria Estadual de Educação, entendeu? Que não estaria dando condições para que o trabalho fosse desenvolvido, e você fica à mercê daquilo até quando? Até que mês ou que dia aquilo seria, né, começaria a ser reposto, aquele período que ficou defasado de aulas? Então, quer dizer... Mas vamos voltar à nossa entrevistada aqui? Eu encontrei esses dias com uma diretora, eu também tenho sala de aula, eu trabalho com legislação educacional, tenho paixão, tá? Acompanho diariamente, e ela me disse, né, na minha escola, diretora de uma escola estadual, 7 professores estavam faltando. Ela estava sem 7, uma diretora, sem 7 professores. Como é que você consegue administrar uma instituição que há uma cobrança muito grande, a qualidade do ensino, o conteúdo, aí vem o governo federal, entra na sua escola e faz avaliação, a Provinha Brasil, o Enem. São inúmeras provas. Então é todo instante. Como se ele não tem esse professor? Aí agora, o Estado, neste momento, está chamando tudo quanto é professor, quem ficou lá, foi concursado, quem se inscreveu pelo site, né, se colocando à disposição, está chamando todo mundo, está todo mundo lá na faculdade correndo para pegar documento para poder entrar, para suprir essa lacuna. Vai resolver no momento, porque é um contrato e que acabou, tem tempo determinado. Mas isso é paliativo, né? É paliativo para suprir essa necessidade do momento. Porque muitas vezes o bom professor, ele começa a ver que ele não é valorizado. Que a gente começa a ver que outros profissionais trabalham menos, e são melhor remunerados, melhores, né, tem melhores salários. Então por que ele vai ficar e ele sai? É isso que a gente não... Quando vocês perguntaram se eu estava satisfeita, né, realizada e não satisfeita, é isso. Você vê, daqui a pouco ele vai para um outro caminho, porque a sobrevivência, o reconhecimento da sociedade. Então, nós temos que batalhar muito, mas muito, uma luta nacional para que realmente a carreira do magistério seja valorizada e que realmente o professor possa se sentir feliz na carreira que ele abraçou e se comprometer a se atualizar, porque o que nós estamos vendo é que às vezes o computador chega na escola, né? O governo investe
capacita, assim, a grosso modo, assim, rapidinho, e o professor não sabe utilizar a ferramenta. Por quê? Porque ele não teve essa formação. Então, agora tem que recuperar, o professor se modificando e buscando a cada dia, porque muitas vezes o próprio aluno sabe mais de informática do que o próprio professor. E o professor está ficando para trás. Agora, para isso, ele precisa de tempo para estudar, de dinheiro para investir, de fazer cursos, para estar sempre se atualizando, para ter acesso aos equipamentos culturais, né? É isso aí. Então, se não tiver uma mudança de postura, né, em todos os níveis, a educação daqui a pouco, nós não sabemos onde ela vai parar. É porque não existe, o que a gente observa, Regina, é que não existe uma política direcionada própria para a questão da educação. Eu não estou falando de politicagem, Cristina. Não, eu quero te dizer deixa eu falar. Essa ausência não adianta você colocar. É um projeto. Justamente, porque não adianta você colocar laboratório de computador, laboratório de informática dentro da escola se não tem um profissional capacitado para poder ministrar o curso. Não adianta você colocar ar refrigerado na sala de aula, porque se não tem professor dentro da sala de aula. Tem criança que vai para a escola para poder comer merenda e ficar dentro da sala de aula porque lá está fresquinho, é gostoso. Quando está no calor, fica no ar-condicionado. Claro, fica dentro do ar-condicionado. Aí, isso não é política, isso é politicagem. Infelizmente, nós temos que falar a verdade, isso é politicagem. Coloca-se ar-condicionado, coloca-se laboratório e coloca uma merenda que vem não sabe de onde. Nós acabamos de ver agora recentemente uma matéria na televisão, teve uma semana passando falando sobre o padrão de qualidade da merenda escolar servida pelo Estado, né, pela União, às escolas. E realmente deixando muito a desejar, alimentos já perecíveis, já deteriorados, comida estragada. Então, quer dizer, tem que haver uma política séria e tudo na vida, gente. Tem que se investir em educação. Enquanto não tiver educação, nós não vamos ter bom político, nós não vamos ter bom governante, porque o povo não vai saber votar, o povo vai se vender por sacolão, Olha, o Robinho revoltado já está aparecendo. Robinho rebelde. Robinho rebelde Regina, incorporou. Como é que você concilia essa questão? Diretora da FAFIC, reitora da Uniflu, como é que é isso aí no seu dia a dia? Como é que é essa conciliação? Como é que é a relação com as outras faculdades? Olha, você me puxa mais a brasa passadinha lá da FAFIC? Como de repente isso pode até uma realidade. Concordo com você. Olha, o nosso centro, ele foi criado, né, em 2004. Ele foi credenciado em 2004. De 2004 para cá, né, até as adaptações e tal, vamos colocar 6 anos aí. Só que o centro, ele teve dificuldade em caminhar como centro. Nós tivemos dificuldade em pensar integrado. Então, se você tem 3 isolados, que sempre fomos, embora tivéssemos a fundação, né, como nossa mantenedora. Né, instituidora, mas cada um, FDC, FAFIC, FOC, cada um pensou a sua vida, a sua realidade, sem se preocupar com a fundação e muito menos agora, de forma independente e autônoma. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Quando o centro veio em 2004, nós, né, tivemos que começar a dar os primeiros passos, né, no sentido dessa integração. Não houve, durante esses 6 anos, né, com a outra reitoria, não houve um avanço significativo. As pessoas, não é? Você tem que ter um projeto, nós temos que valorizar o que a gente tem, ver o que cada um tem de bom, né? O que a FAFIC pode, né, servir como modelo para se trabalhar nas outras 3 e vice-versa. Isso você vai falar, vou te interromper, porque nós já esgotamos esse bloco também, e você vai falar mais um pouquinho sobre isso no último bloco. Aguarda aí.